Aleluia. Aleluia. Robocobo socobo socobo sé. Rabacaba socobo socobo sé. Rabacaba socobo socobo sé. Rabacaba socobo socobo sé. Rabacaba socobo socobo sé. Rababacaba socobo socobo sé. Socobo socobo sé. Meu Deus, que presença é essa, Senhor? Que graça é essa, Senhor? Que invade este lugar. Meu Deus, meu Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para o momento da palavra. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 7. Livro de Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 7. Em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 7. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu também estarás. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais externas do mar, até lá a tua mão me guiará e tua mão direita me sustentará. Vou repetir mais uma vez o versículo 7, que vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, te apresentamos agora o momento da palavra, Senhor. Tira todo empecilho, toda seta, toda distração que o inimigo tenta colocar em nossas mentes, Senhor. Que nós venhamos estar agora focados no que o Senhor vai falar. Que não seja o homem, que o homem diminua, mas que o teu poder, que a tua presença, que o Senhor venha crescer neste lugar. E que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E você diz: meus irmãos, este momento aqui, esse contexto em geral, quem escreve é o salmista Davi, o rei Davi. E Davi, nesses salmos, ele vai falar da onisciência de Deus. Quando eu falo da onisciência de Deus, eu estou falando de todo o saber de Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo da onisciência de Deus, eu estou falando do poder de Deus de saber de todas as coisas que existem nesse mundo, inclusive o teu coração. Mais para frente eu vou falar sobre 3 personagens, homens de Deus, que não tiveram uma boa escolha diante de Deus. E Deus, sondando o seu coração, Deus atrapalha todos os planos deles. Um deles é Elias, o outro é Jonas e outro também é o apóstolo Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3, antes ou depois de tomar uma atitude, Deus já estava esperando. Por quê? Porque na onisciência, preste bem atenção, na onisciência de Deus, Deus já sabia qual era a atitude de Elias que Elias ia tomar. Deus já sabia a atitude de Jonas. Deus já sabia a atitude de Pedro. Até Davi já sabia aonde Deus estaria segundo os seus pensamentos e segundo a sua atitude. Por quê? Porque Deus, Ele sabe de tudo, inclusive do que você está pensando agora, inclusive o que está no seu coração.
Estes 3 homens, Elias, Jonas e o apóstolo Pedro, tentaram desistir do propósito de Deus. Queria parar com aquilo que Deus tinha dado a eles. Mas Deus, conhecendo o coração desses homens, marcou um encontro lá na frente para atrapalhar aqueles planos que não era da vontade de Deus. Todos nós temos um propósito com Deus. Quando eu falo de propósito, eu falo de projetos, eu falo de planos, eu falo de promessas que Deus tem para cada um de nós. Alguns Deus dá para ser coluna da casa, alguns Deus dá para ser instrumento de vida no ministério, ou seja, ganha talentos da parte de Deus para exercer no ministério, e outros ganha ministérios espirituais para alcançar grandes multidões. Ou seja, todos nós ganhamos propósito da parte de Deus. Todos nós temos propósito com Deus, temos uma promessa com Deus, temos um plano com Deus. E a vontade de Deus é cumprir estes propósitos em nossa vida. Só que tem situações em nossa vida que no meio desse propósito, às vezes nós pensamos em desistir. Às vezes nós pensamos em parar com aquilo que Deus nos deu, mas já sabendo Deus da nossa intenção, do nosso coração, Ele vem hoje e diz para você: não é para desistir do propósito, não é para desistir da promessa, não é para desistir daquilo que eu confiei na tua mão. Tem pessoas que vêm hoje aqui, tá até falando com o Dapio ali, que o seu coração já está arquitetando tudo. Eu vou desistir disso, eu vou desistir daquilo, eu vou desistir do ministério, eu vou desistir da liderança, é meu último dia nessa igreja, eu não venho mais para essa igreja. Essa pessoa não contou para ninguém, mas Deus, que sonda mente e coração, a onisciência de Deus, que sonda o homem, chega para você e diz: não é tempo de desistir, é para continuar na promessa, no propósito, no plano que eu estabeleci. Se Deus é maravilhoso demais, meu irmão, quando se inicia um propósito de Deus na nossa vida, Deus, Ele vai fazer de tudo para isso se cumprir. Olhe para cá, preste atenção. Deus fará de tudo para fazer esse propósito se cumprir. Da mesma forma que Deus inicia este propósito, o diabo também se levanta para atrapalhar este propósito. E deixa eu perguntar a você: qual é o seu propósito diante de Deus? Você pode estar dizendo: Jário, o meu propósito é para ser um pregador, é para ser uma bênção na minha igreja. Amém. Se prepare, porque as provas vão chegar, o inimigo vai se levantar para atrapalhar isso. Jário, o meu propósito com Deus é ser coluna na minha casa. Então se prepare, porque o diabo irá se levantar para atrapalhar. Jário, Deus me deu ministérios espirituais para agir com grande autoridade na igreja. Então se prepare, porque da mesma medida que Deus inicia o propósito para se cumprir, o inimigo também se levanta para atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. Se prepare. E quando não é o diabo, somos nós mesmos que atrapalhamos o propósito de Deus, se colocando contra Deus. Você sabia que existe julgo desigual contra Deus? Se Deus, Ele se levanta e diz para o homem: olha, aquele que é o teu companheiro e a tua companheira, não entra em julgo desigual. Por quê? Porque um vai se esforçar e o outro não vai se esforçar. Um vai se dedicar e o outro não vai se dedicar. Vai ser só essa balança de sobe e desce. Nunca cresce, nunca evolui e nunca melhora. Da mesma forma, Deus usa com a gente. Se Deus disse para outro companheiro nosso para não estar em julgo desigual, imagine Deus com a gente. Se Deus está falando isso, é para quê, irmão? Se você tem que fazer o quê? Tem que orar. Quando você ora daí, Deus trabalha de lá. Deus está dizendo: ora daí que eu trabalho de cá. Adora daí que eu faço lá na tua casa. É um jogo só. Deus faz, você faz. Não entre em jogo desigual no seu propósito, irmão. Se Deus mandou você orar, é para orar. Porque enquanto você ora, Deus trabalha na tua casa. Deus trabalha na tua vida. Sai do jogo desigual. Se Deus mandou te dar um ministério, vai estudar, vai ler, para que aquilo se cumpra na tua vida. Sai do jogo desigual com Deus.
Deus, eu quero a promessa. Quer? Vai orar. Senhor, eu quero ser usado. Quer? Então vai comer Bíblia, vai ler Bíblia, vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai se encher da presença, para que você seja usado por Deus. A mesma medida que Deus quer para a sua vida, você também tem que fazer para que aquilo aconteça. Não é só da parte de Deus. E Deus hoje, Ele vai trabalhar nisto, no propósito que Ele tem na sua vida. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Nós vamos ver um exemplo muito comum, irmão, do profeta Elias. Elias, um homem cheio de Deus, um homem usado por Deus, um homem cheio de autoridade, um homem que orou e fez fogo descer do céu, um homem que orou e a chuva parou por 3 anos e meio, um homem cheio de caráter, um homem cheio de poder, de autoridade diante de Deus. Mas em meio ao seu propósito, alguém se levanta para impedir que esse propósito aconteça. Quem, Jário? Jezabel, uma mulher que tentou frustrar o propósito de Deus com Elias. Jezabel se levanta e manda matar todos os profetas. E um homem que foi usado tremendamente por Deus ficou com medo. Elias, ele foge para longe, ele foge do propósito de Deus, ele vai para debaixo de uma árvore de zimbro, e que chega lá o anjo mensageiro de Deus, que diz para Elias: Elias, Deus mandou tu voltar ao que tu fazia antes, porque tu está com medo, Elias, porque tu está tentando fugir, porque tu está com medo de morrer. Deus já te usou tantas vezes, porque tu está com medo de morrer, Elias. Por quê, irmão? Porque da mesma forma que Deus dá um propósito a gente, saiba que o inimigo se levantará contra nossas almas para matar o propósito, para matar a promessa, para acabar com o teu nome. É assim, irmão, se Deus lança uma promessa, se Deus lança um projeto, se prepare, porque o inimigo vai fazer de tudo para matar a tua alma, para matar você. Ele vai fazer de toda a artimanha, ele vai abrir um buraco ali, ele vai fazer um laço ali, ele vai fazer de tudo para que você caia, e quando você cair, ele lança setas para que você venha desistir do propósito, desistir da promessa, desistir do plano que Deus tem para a sua vida. Mas uma coisa Jezabel não sabia, sabe o que era, irmão? Que o dono do propósito não era Elias, não era Elias. O dono do propósito na vida de Elias era o Todo-Poderoso Jeová. O inimigo quer te matar, o inimigo está pensando em tirar a tua vida. Ele está dizendo aqui: hoje ele cai, amanhã ele vai cair, mas deixa eu dizer algo para você. Deus me trouxe aqui hoje, levanta a sua mão que eu quero profetizar essa noite. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: a cova está sendo tampada, o laço está sendo desfeito, e a morte que vinha na tua casa passará bem longe, porque o dono do propósito é na tua vida. Não haverá morte, não haverá morte, não haverá morte. Porque ele está com medo. Fique de pé. O inimigo vai se levantar, com certeza. Ele quer matar você, ele quer matar a tua alma. Ele não quer ver a tua família sendo restaurada, ele não quer ver o teu casamento sendo restaurado de novo, ele não quer ver você crescendo no ministério. Ele vai fazer de tudo para que isso acabe, inclusive te matar se for preciso. Versículo mais à frente, você vai ver como o salmista Davi entende o quão Deus é onisciente em saber de tudo. Para onde Elias ia, Deus já estava o esperando. Quando Elias vai para debaixo da árvore de zimbro, Deus já estava esperando. Quando Elias vai para a caverna, Deus já estava esperando por ele. Porque a onisciência de Deus sabe qual é a tua atitude antes, hoje e amanhã. E Ele está dizendo: quem é o dono do propósito na tua vida, independente da situação ou do que você está passando, Ele permanece de pé. De pé. Sabe, se você está numa situação difícil e tudo o que você faz é ficar sentado, sentindo pena de si mesmo,
e se lamentando da vida só porque você não está no lugar ou na situação que você gostaria de estar. Talvez Deus esteja te perguntando: o que você está fazendo aqui hoje? E a pessoa está dizendo: eu não aguento mais essa pressão. A pressão está muito grande. A pressão na minha casa está muito grande. Eu não quero mais saber de família. Eu não quero saber mais de casa. Eu não quero mais saber de ministério. Eu não quero saber mais de liderança de igreja nenhuma. Mas o que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo aqui sentado hoje? Será que é o propósito de Deus que te empurra para a vontade dele? Você pode dizer: Jairo, eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Deus, tanto poderoso, na onisciência dele, ele marca o lugar. E olha você aqui hoje, está fazendo o que aqui, Elias? Eu marquei esse encontro para dizer para você: o propósito ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Aquilo que eu coloquei na tua mão vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na tua vida. O propósito nos leva para perto dele. Às vezes a gente pensa em desistir, em parar. E olha aqui a gente adorando o nome dele. Olha a gente aqui, olha, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso. É o propósito, irmão. É a onisciência. É o poder de Deus que nos guarda, que nos protege, que marca encontro e nos fala grandes verdades, que nos faz continuar. Isso é o poder de Deus. Elias estava sendo o quê? Pressionado. Elias estava sendo o quê? Pressionado. Estava sofrendo o quê? Pressão. E no momento de pressão, Elias diz: eu quero desistir. No momento de pressão, Elias diz: eu quero parar. No momento de pressão, onde o diabo está sufocando, Elias diz: eu não quero mais. Eu quero deixar ministério, eu quero deixar chamado, eu quero deixar a igreja, eu quero deixar tudo isso, porque eu não aguento pressão. Enquanto tem um que é justo, poderoso, santo, chamado Jesus Cristo, no momento de pressão, lá no Getsemane, no momento de agonia, de tristeza, de amargura, Jesus olha para si e diz ao Pai: Senhor, a pressão está grande, a prova está grande, Senhor. Ó Senhor, se for preciso, Pai, afasta de mim este cálice, se for da tua vontade, mas contudo, meu Pai, não seja minha vontade, mas que seja tua vontade. Deus Pai, sabe o que isso quer dizer, irmão? Que no momento de pressão, Jesus poderia parar, Jesus poderia desistir, mas sabe o que Jesus faz? Eu passo pela prova, eu passo pelo deserto, eu passo por o que for preciso, mas eu permaneço no propósito de Deus na minha vida. Eu continuo no centro da vontade de Deus. Que seja feita, meu Pai, a tua vontade. O pecado me chama todo dia. O inimigo está pressionando tanto a minha casa, a minha família. Mas uma coisa eu digo, meu Pai: eu não largo o Senhor por nada. Eu não largo a presença por nada. Eu não largo por nada, porque eu quero viver as tuas promessas. Abacaba socobo socobocé. Deus manda te dizer hoje: não larga, porque a promessa vai chegar, o propósito vai se cumprir, os planos que eu tenho preparado para a tua vida vai chegar. Quer ver o quanto um homem pode dar diante de Deus? É no momento de pressão. Tem momentos que Deus vai dizer assim: toca lá, Satanás, eu vou permitir. Porque quando Satanás toca, você vai se revelando quem você é diante de Deus. E na medida que você se revela diante de Deus, Deus vai tratando, Deus vai mudando. E aquilo que Satanás pensou que seria morte, lá na frente será gerado em vida. Satanás diz:
esse vai morrer, esse vai parar, esse vai desistir. Mas o dono do propósito ainda estava lá, dizendo: não vai parar, não vai desistir, ainda tem tempo, ainda tem promessa, continua, não para, porque aquilo que seria morte será gerado em vidas, e será para outras vidas, e teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado, para tu ver o que eu fiz na tua vida. Vou dizer uma coisa para você. Não importa que tipo de unção você tenha, ou que tipo de chamado você carrega na sua vida, ou tipo de bênção disseram que Deus tem reservada para você. Enquanto você estiver fugindo das coisas, você nunca usará a coroa. Para mim viver o que eu estou vivendo hoje, eu tive que abrir mão de muitas coisas, principalmente do mundo, do pecado, das coisas que Satanás ofereceu, para mim viver as bênçãos e correr em direção ao propósito. 1 Reis, capítulo 19, Deus diz assim a Elias: eu quero que você saia dessa caverna, volte para o lugar de onde você veio, volte ao trabalho, vá ungir um novo profeta, vá ungir um novo rei. Isso era para ele ir ungir Eliseu, para tomar o seu lugar. Ai, irmão, de tanta gente querer viver tantas bênçãos de Deus, e Deus está preparada para você, e você está fugindo. Deus está dizendo: vem ser aquilo que eu te chamei para ser, e você está fugindo. Deus está dizendo: eu tenho o que você está negando hoje, se eu der a outro, ele pega hoje. Aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, se tu continuar fugindo, eu vou tirar o que eu tenho para você e vou dar a outro. Porque se você não dá valor ao propósito que Deus tem para a tua vida, Deus tira e dá a quem vai dar valor de verdade. Então, agarre as promessas, agarre aos projetos, agarre aos planos que Deus tem para a sua vida, para que Deus faça na sua vida e o nome dele seja glorificado. Primeiro, nós vemos um homem querendo desistir do propósito por conta da pressão de Satanás, da pressão do inimigo. Nós vamos ver também o exemplo do profeta Jonas. Queria desistir do propósito porque achava que sabia trabalhar melhor que Deus. Olha isso. Quem conhece a história de Jonas? Um pregador, um profeta, a qual Deus diz: vai pregar lá em Nínive, vai pregar sobre aquele povo que não presta, vai pregar lá, vai pregar o arrependimento. Além de Jonas ir para aquilo que Deus mandou, ele vai para o lado contrário. Ele vai para Tarsis, além de ir para Nínive. Ou seja, ele rejeita a promessa, ele rejeita a ordem, ele rejeita o propósito que Deus mandou ele fazer. Por quê, Jário? Porque Jonas, ele achava que sabia trabalhar melhor do que Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo não prestava. Aí Jonas dizia: Senhor, eu não quero pregar para aquele povo não, porque aquele povo não presta. Aí Jesus está dizendo: vai pregar. Eu não quero saber se eles não prestam, eu quero saber que eu quero salvar. Vai pregar, Jonas, vai fazer o propósito. Porque tem gente que é assim, que sabe, pensa que sabe trabalhar melhor que Deus. E Deus está dizendo: quem sabe trabalhar na tua vida, no propósito, sou eu. Se foi eu que ordenei, é eu que sei como vai se caminhar. Ah, Senhor, a minha família não está dando certo, a minha família não está sendo alcançada, os propósitos estão demorando a chegar, as promessas estão demorando, Jesus, os planos estão demorando. Eu não quero assim. Ô Senhor, não está saindo como eu queria, não está saindo do meu jeito. E Deus está dizendo: quem disse que é do teu jeito? Quem disse que é da tua forma? Se foi eu que te dei o projeto, se foi eu que te dei a promessa, se foi eu que te dei o propósito, sou eu que direciono, sou eu que organizo. Por quê? Porque o dono do propósito sou eu e não você. Pessoas que acham que quer mandar em Deus. Senhor, o Senhor tem que trabalhar assim na minha casa. É do teu jeito, é? Senhor, o Senhor tem que trabalhar assim na minha família. Quem disse que é do teu jeito? Senhor, eu preciso que o Senhor ache assim. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme o coração dele agora. Quem disse que é do teu jeito? Quem disse que é da tua forma? É no tempo dele,
é na hora dele, é no momento dele, é quando ele quiser, é quando ele achar melhor, ele vai fazer, não é do teu jeito. O tempo que vai passando, Deus vai preparando uma bênção tão grande, que você vai dizer: Senhor, eu não sabia que era assim, tão grande o que o Senhor ia me dar. Eu não sabia, Senhor, que era tão grande esse propósito. Eu via tantas falhas. Eu via que o Senhor não fazia direito, não estava fazendo do meu jeito. Mas, Senhor, agora eu posso contemplar lá na frente o que o Senhor pretendia fazer na minha vida. Eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo o que o Senhor tem feito. Hoje eu estou entendendo o que o Senhor tem planejado. Hoje eu estou entendendo porque demorou tanto. É porque a promessa vinha de forma abundante. Se prepare. Tenha paciência. No tempo certo, na hora certa, Deus fará sobre a sua vida. Primeiro profeta que nós vemos, Elias, queria desistir porque a pressão do diabo foi muito grande. E Deus diz: não desista, Elias, porque o dono do propósito sou eu. Segundo, o profeta Jonas queria desistir do propósito porque achou que saberia trabalhar melhor do que Deus. E Deus diz para Jonas: Jonas, quem sabe trabalhar melhor do que você sou eu. Nós vamos ver também o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, ele recebe um chamado de Jesus. E o chamado de Jesus para Pedro foi o seguinte: Pedro, tu hoje serás pescador de homens e não de peixe mais. Só que quando Jesus morre, a primeira coisa que Pedro vai fazer é pescar. Se Deus lá atrás mundo disse assim: Pedro, tu vai ser pescador de almas. Eu te levantei, Pedro, para ser profeta. Eu te levantei, Pedro, para tirar almas do inferno. Eu te levantei, Pedro, para tirar aqueles que estão oprimidos pelo demônio, pelo Satanás. Eu te chamei, Pedro, para ser boca de Deus aqui na terra. Eu te chamei, Pedro, para ser instrumento meu. Mas por que, Pedro, tu está voltando para a tua vida passada, a qual eu te tirei e te dei um propósito, Pedro? Por que tu está voltando para a vida que tu estava? Porque tu está voltando para o pecado que eu te tirei, Pedro. Porque tu está voltando, Pedro, com as tuas velhas amizades. Porque tu está voltando, Pedro, fugindo para longe do propósito que eu te dei, Pedro. Pedro se afastava, queria desistir. Por quê? Porque perdeu a esperança em Jesus. Jesus morreu, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, não tem mais o que planejar. Quando nós perdemos o foco em Cristo, nós damos lugar à velha criatura e voltamos a viver a nossa vida passada. E quando Deus está dizendo, o foco é Cristo, o foco é a cruz, o foco é a promessa, o foco é o propósito. Mas o que eu acho lindo, irmão, é que às vezes que a gente pensa em desistir do propósito, que a gente pensa em parar, de olhar para trás, Jesus vem e nos mostra qual é a sua vontade para a nossa vida. E quando Pedro está lá pescando aquele peixe, voltando para a vida passada dele, lá vem Jesus sobre as águas, olhando para Pedro: Pedro, ainda que tu desista da promessa, ainda que tu desista do propósito, ainda que tu desista daquilo que eu te dei, eu não desisto de você, eu não desisto do propósito. Você está agora olhando para trás, pegando a mão no arado, e Deus está dizendo: olha para frente, olha para frente, olha para o que eu te dei, olha para o que eu fiz na tua vida. A promessa está de pé, o projeto está de pé, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, Satanás não vai acabar, porque eu sou na tua vida, eu estou no propósito, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Olha isso aqui, olha cá. Às vezes nós olhamos para trás e dizemos: Senhor, e se eu voltar para o pecado de novo? Senhor, e se eu voltar para o mundo de novo? Senhor, e se eu largar a igreja de novo? E se eu largar, Senhor, o propósito que o Senhor me deu?
E se eu largar de novo, Senhor, as promessas? E se eu largar tudo e olhar para trás, o que será que vai acontecer? Às vezes nós até pensamos nisso, mas quando nós olhamos para a frente de novo, irmão, nós vemos Jesus, nós vemos o que Ele fez na nossa vida. Nós até tentamos, nós até olhamos, mas o amor dele é tão poderoso sobre nós, a promessa é tão vinculada em nós, a aliança com Jesus é tão grande, que nós olhamos para trás e dizemos: eu não quero mais o pecado, eu não quero aquilo que me afasta de Deus, eu não quero mais velhas amizades, eu não quero mais viver o meu sonho, porque o meu foco agora é Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que salvou a minha vida, aquele que me curou, aquele que me deu tantas promessas. Eu quero viver, Senhor, a tua vontade. Deus está dizendo: não olha para trás, não olha onde tu está, já está perto da promessa, já está perto do propósito, já está perto daquilo que eu te prometi. Não vale mais a pena olhar para trás, não vale mais a pena olhar para aquilo que te chama direto. Não juntar tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consome. Não junta aquilo que é terreno, junta aquilo que é espiritual, aquilo que vem do céu, irmão. Se agarra com as promessas, se agarra com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Fique de pé essa noite. Entenda a palavra de hoje. Não desista do propósito. Repita comigo: não desista do propósito. Vemos um profeta querer desistir por conta da pressão de Satanás, mas Deus estava no propósito. Satanás não vai roubar de você a promessa, o inimigo não vai roubar de você o propósito, porque o dono do propósito é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? O homem não pode impedir, Satanás não pode impedir aquilo que Deus tem para você. Um profeta queria desistir porque achava que sabia trabalhar melhor que Deus, e Deus está dizendo: quem sabe trabalhar na promessa e no propósito sou eu, melhor do que você. Um apóstolo queria desistir porque queria voltar para a velha vida, perdeu a esperança, perdeu o foco em Cristo, e Deus chega para ele e diz: olha para frente, olha para quem vem andando sobre as águas, a tua esperança, aquele que te transforma, aquele que vai curar a tua vida, aquele que tem grandes promessas para você. Olha para Cristo. Meu tempo já se finaliza. Eu quero orar rapidamente por você. Você que chegou abatido, triste, pensando em desistir, largar aquilo que Deus te deu. Hoje é dia em que o Senhor vai te renovar novamente. Hoje é o dia que Deus vai estabelecer a nova promessa na tua vida. Hoje é dia onde Deus mostrará para você aquilo que Ele tem preparado para você. Você veio hoje: Jário, eu não aguento mais essa vida. Jário, eu não aguento mais o ministério. É pesado, é doloroso, é cansativo. Mas o Senhor é aquele que te dá força. O Senhor é aquele que renova as tuas forças. O Senhor é aquele que olha para ti e diz: levanta a cabeça, porque o que eu te dei ainda está de pé. Ainda está de pé. Quem crê nessa palavra, meu irmão, glorifique a Deus, porque Deus hoje renovará promessas. Dá-me um coração
segundo o seu coração. Jesus.